Na obscuridade das florestas de Vermont, no início do século XIX, nasceu Joseph Smith, uma figura que viria a dividir opiniões profundamente entre aqueles que o consideram profeta e os que o enxergam como um oportunista calculista. Nascido em 1805, em uma família pobre envolvida com práticas esotéricas e buscas por tesouros escondidos, Joseph cresceu cercado por superstições e inquietações religiosas que moldaram seu discurso futuramente. O ambiente em que foi criado misturava religiosidade, crendices populares e a expectativa constante por uma revelação extraordinária. Seu pai, Joseph Smith, Sr., era um homem que flertava com o ocultismo e alegadas visões. Lucy, sua mãe, relatava sonhos proféticos e visões místicas. Mas o método de tradução era tão obscuro quanto o restante da narrativa. Joseph colocava os objetos em um chapéu e, ao enfiar o rosto ali dentro, dizia ver as palavras em inglês moderno. Os escribas que registravam conteúdo não viam as placas, apenas confiavam em sua palavra. Era o único canal legítimo entre Deus e a nova comunidade de fiéis. O controle era total e progressivo, envolto em uma aura de santidade. Ali, novamente, o discurso de superioridade espiritual inflamou os ânimos. De lá escreveu cartas recheadas de apelos espirituais, que mais tarde seriam transformadas em escritura sagrada por seus seguidores. Essa estratégia de vitimização messiânica manteve seu prestígio entre os fiéis, mesmo com os indícios claros de culpa. Moradores locais viam os Mormons como uma ameaça, e os Mormons, por sua vez, criavam milícias e isolavam-se da sociedade. Ali, Joseph acumulou ainda mais poder, tornou-se prefeito, chefe da milícia local e profeta supremo. Criou um regime onde política e religião eram indissociáveis, transformando-se virtualmente em um rei teocrático. Em resposta, Joseph ordenou a destruição da imprensa, uma atitude ditatorial e repressiva que causou alvoroço em Illinois. Seus seguidores criaram um legado que buscava apagar os excessos e reconstruir sua imagem como herói da fé. Mas a realidade histórica mostra um homem profundamente ambicioso, que manipulou as fragilidades humanas e as ansiedades espirituais de sua época para consolidar um império sob seu nome. Mesmo na cadeia, mantinha-se como um mártir em preparação, encenando discursos e orações dramáticas. Mas é inegável que sua habilidade em convencer, comandar e construir um sistema complexo de crença o torna uma das figuras religiosas mais enigmáticas da história americana. Sua vida é uma advertência. Quando o poder espiritual se mistura com a ambição pessoal, o resultado pode ser uma religião inteira, construída sobre os alicerces do controle, do medo e da ilusão. Lá, longe das autoridades federais, a igreja floresceu. O legado de Joseph Smith sobreviveu, mas suas práticas mais controversas foram aos poucos suavizadas ou abandonadas. A imagem institucionalizada do profeta contrasta com os registros históricos que apontam para a manipulação, coerção e exploração. Joseph, armado com um revólver escondido, tentou revidar, mas as origens desse movimento estão profundamente enraizadas na figura de um homem que misturou elementos de religiosidade popular, ambição pessoal, carisma e autoritarismo para fundar uma nova fé. A análise crítica de sua trajetória revela o quanto o culto à liderança pode cegar consciências e legitimar abusos em nome do sagrado. Foi alvejado por vários disparos e caiu pela janela. Morreu como viveu, cercado por escândalos, idolatria e violência. Para seus seguidores, tornou-se mártir. Para seus críticos, morreu vítima da radicalização que ele mesmo fomentou. Seus últimos dias foram marcados por paranoia e tentativas de escapar do destino que ele próprio cavou. O ataque à liberdade de expressão foi a gota d'água para suas pretensões messiânicas. A centralização de poder gerava ressentimento entre os próprios seguidores e despertava receio entre os vizinhos não mormons. O Confronted tornou-se, o governador emitiu a infame ordem de extermínio, autorizando a perseguição aos Mormons. Alegando revelação divina, casou-se com diversas mulheres, algumas com apenas 14 anos e outras já legalmente casadas. A moralidade era moldada segundo sua conveniência. Para manter sua imagem pública, Joseph negava enfaticamente tais práticas, mesmo enquanto aumentava seu harém privado. Essa hipocrisia minava a confiança e causava rupturas internas na comunidade. O fracasso da integração foi em grande parte resultado das posturas intransigentes
e autoritárias de Joseph. Seus seguidores o viam como um Moisés moderno, enquanto seus críticos apontavam a manipulação e o autoritarismo, disfarçados de zelo religioso, com promessas de um novo evangelho. Estabeleceu dogmas rígidos que mudavam conforme suas necessidades pessoais. Um método questionável envolto em teatralidade e manipulação, que não passou despercebido aos olhos mais críticos da época. Ali Smith construiu um templo e desenvolveu uma hierarquia eclesiástica complexa, sempre sob seu comando direto. Porém, sua gestão financeira foi desastrosa. Fundou o Kirtland Safety Society Bank, que logo faliu. Muitos perderam suas economias, e até os mais fiéis começaram a questionar se a suposta inspiração divina não escondia uma ambição econômica desenfreada. Disse que viu Deus Pai e Jesus Cristo, que lhe ordenaram a não se juntar a nenhuma igreja, alegando que todas estavam corrompidas. O texto, que supostamente continha a história de antigos israelitas que migraram para as Américas e suas batalhas espirituais, era carregado de anacronismos, erros históricos e uma forte influência do estilo bíblico do século XVII. As tentativas de validá-lo arqueologicamente falharam. Ainda assim, Smith conseguiu convencer um número crescente de seguidores de sua autenticidade, usando o medo da apostasia e promessas de revelação contínua como instrumentos de fidelização. A alegação surgiu em um contexto em que muitas pessoas afirmavam receber visões e revelações, mas Joseph a usaria como alicerce de sua própria igreja. Nenhuma prova sólida foi jamais apresentada desse evento, e durante anos, Joseph evitou mencioná-lo publicamente, talvez temendo o ceticismo justificado que encontraria. A primeira menção concreta da visão só veio muitos anos depois, alimentando dúvidas sobre sua autenticidade. Esse contexto familiar serviu como base para o desenvolvimento da mentalidade de Joseph, um terreno fértil para fabulações e narrativas carregadas de simbolismo religioso. Um anjo chamado Moroni teria aparecido a Joseph, revelando a localização de placas de ouro, enterradas contendo registros de antigas civilizações americanas. Por 4 anos, Joseph afirmou ser impedido de tocar nas placas, num claro enredo místico que prendia a atenção dos crentes e mantinha o mistério conveniente ao seu redor. Essa espera construía uma tensão narrativa digna de um conto fictício, uma espera messiânica que mantinha fiéis em expectativa. É nesse caldeirão de fé popular e esoterismo barato que nasce a base de sua futura autoridade espiritual. Em meio ao fervor religioso do segundo grande despertar, Smith se apresentou como alguém confuso entre tantas doutrinas, uma confusão que mais tarde usaria como justificativa para sua suposta primeira visão, criando um discurso que atraía tanto os crentes quanto os desiludidos. Em 1820, aos 14 anos, Joseph afirmou ter tido uma experiência sobrenatural em um bosque. Em 1823, uma nova alegação espetacular foi feita. Em 1827, com 21 Arms, Smith declarou ter finalmente recebido as placas, junto com objetos mágicos chamados Urim e Tumim, que usaria para traduzi-las. O resultado foi o Livro de Mormon, publicado em 1830, no mesmo ano. Joseph fundou sua própria igreja, se proclamando profeta, vidente e revelador. A cidade de Kirtland, Ohio, tornou-se o primeiro centro mormon. Expulso do Ohio, Smith se dirigiu ao Missouri, onde pregou a construção de Sião, uma cidade sagrada. Preso sob acusações de incitar violência e sedição, Smith permaneceu na prisão de Liberty por meses. Após sua libertação, Smith e os seguidores fundaram a cidade de Nauvoo, Illinois. Nesse ambiente de poder absoluto, Smith introduziu em segredo o casamento plural. Jornais locais começaram a denunciar a duplicidade de Smith. Em 1844, foi fundado o jornal Nauvoo Expositor, que expôs suas práticas secretas e corrupção. Acusado de incitar rebelião e destruição de propriedade, foi preso em Carthage. Em 27 de junho de 1844, uma turba invadiu a cadeia. Sua morte, embora trágica, foi rapidamente utilizada como narrativa de sacrifício. O culto à sua personalidade cresceu ainda mais. A sucessão após sua morte foi turbulenta, mas Brigham Young assumiu a liderança e conduziu os Mormons até Utah. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma das maiores instituições religiosas do mundo.
Joseph Smith permanece uma figura polarizadora, profeta ou impostor, visionário ou manipulador. Sua trajetória mistura fé, engano, ambição e violência, menos ingredientes que garantiram não apenas a sobrevivência do seu legado, mas também sua constante reavaliação crítica ao longo dos séculos.